Renda fixa é sinônimo de segurança. Também com esse nome fica difícil imaginar outra coisa. Renda é bom, fixo é seguro, então é só colocar o dinheiro lá e esperar. Se você pensa assim, você está correndo mais risco do que você imagina. Eu sei porque eu mesma já perdi dinheiro assim. No começo da minha jornada como investidora, eu coloquei dinheiro num título super seguro, Tesouro IPCA+, achando que era a escolha mais inteligente. Renda fixa, protegida da inflação, garantida pelo próprio governo e dá para sacar quando quiser. Perfeito, né? Só que eu precisei do dinheiro algumas semanas depois e quando eu fui resgatar, o valor estava menor do que eu tinha investido. E esse é só um dos diversos erros que podem prejudicar o investidor de renda fixa. Nesse vídeo eu vou te mostrar como essa classe de ativos realmente funciona, os erros que a maioria dos investidores comete e como você evita cada um deles. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, eu sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. Já aproveita e se inscreve no canal e fica até o final do vídeo. Em poucos minutos você vai saber exatamente como investir em renda fixa do jeito certo. Antes de falar dos erros, eu preciso te explicar uma coisa que quase ninguém entende direito. Renda fixa não significa retorno fixo, não significa que você sempre vai ganhar dinheiro e não significa que o valor não varia. Renda fixa significa que as regras são fixas. Quando você investe em renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém, para o governo, para um banco, para uma empresa e, em troca, essa pessoa ou empresa te dá um contrato e nesse contrato estão as regras. Quanto vai render, quanto você recebe de volta, em que condições. As regras são fixas, mas o que acontece com o seu dinheiro, não. E é aí que mora o perigo, porque a maioria das pessoas investe em renda fixa achando que é só escolher o que rende mais e esperar, e acaba perdendo dinheiro por não entender bem como funciona. Erro número 1, achar que renda fixa não varia. Esse foi o meu caso quando eu comecei e é o erro mais comum de todos. Você olha para um Tesouro IPCA+, e pensa, perfeito, rende a inflação mais uma taxa, vou estar sempre protegido. E aí você compra e uma semana depois olha o extrato e vê no gráfico que está negativo. Como assim? Isso acontece por causa de uma coisa chamada marcação a mercado. Se você nunca entendeu isso, fica tranquilo porque aqui você vai entender. Quando você compra um título de renda fixa, vamos supor do Tesouro, você está comprando um contrato que promete te pagar um valor específico lá na data de vencimento. A data de vencimento é quando o dinheiro que você investiu mais os rendimentos cai na sua conta e o investimento acaba. Mas entre o dia que você compra e o dia do vencimento, esse título tem um preço de mercado e esse preço varia todos os dias. Acontece a mesma coisa com a sua casa, com o seu carro. Apesar de não ter um letreiro luminoso em cima ali dos seus bens físicos, eles também têm um preço de mercado que varia todos os dias. Eu vou te dar um exemplo aqui sem conta nenhuma para você entender. Imagina que você comprou um Tesouro IPCA+ 2035 que prometia pagar IPCA mais 6% ao ano. 6 meses depois, o governo começa a oferecer o mesmo título, Tesouro IPCA mais 2035, pagando IPCA mais 7% ao ano. O que acontece com o seu título que paga menos? Ele fica menos atrativo? Se você quiser vender um contrato que paga 6% acima da inflação, mas o governo está vendendo o mesmo título pagando 7% acima da inflação, você vai ter que vender o seu mais barato. Ele não é tão atrativo. E o contrário também acontece. Se as taxas atuais caem, o seu título que tem uma taxa maior valoriza. Por trás dessa lógica, existe uma regra matemática que fecha tudo isso. Quando você compra um título do Tesouro, por exemplo, você está comprando um título que tem um valor determinado lá no futuro. Ele se chama valor de face. Para valer a pena como investimento, você tem que comprar isso mais barato hoje. Então você paga o preço atual, o preço unitário. A taxa que faz esse valor de hoje virar aquele preço futuro é a taxa do título. Se a taxa aumenta, o preço precisa diminuir para chegar naquele mesmo valor de face no futuro. Isso tudo é explicado nessa fórmula matemática aqui. Por isso, a regra de ouro da marcação a mercado é: se as taxas caem, o preço sobe, e se as taxas subirem, o preço cai. E é essa a variação que você vê acontecendo todos os dias quando você investe em um título assim. Mas tem um ponto muito importante aqui. Essa variação de preço que acontece por causa da marcação ao mercado só acontece antes do vencimento. Se você segurar esse título sem resgatar até o vencimento, você recebe o que foi prometido. A variação no meio do caminho só vai importar se você precisar sacar antes do vencimento. Por isso eu perdi dinheiro. Eu comprei IPCA+ de longo prazo porque a taxa era maior, precisei do dinheiro
e resgatei na hora errada. A marcação a mercado afeta os títulos que têm uma taxa fixa, pré-fixada, ou os que têm uma parcelinha fixa. Exemplo, 12% ao ano, ou IPCA mais 6%, ou CDI mais 2%. Já as taxas pós-fixadas, que são aquelas definidas pela porcentagem de um indicador lá na frente, não sofrem essa variação de preço para baixo. Exemplo, 100% do CDI, 102% do CDI, Tesouro Selic. Além disso, você só vai conseguir visualizar essa variação nos títulos do Tesouro e em títulos privados de empresas, como CRIs, CRAs e debêntures. Já os títulos bancários, como CDBs, LCIs e LCAs, vão aparecer no seu extrato crescendo de forma linear, sem oscilação. Isso porque não existe mercado secundário para esses títulos, você não vende para outro investidor, você tenta resgatar direto com o banco. Então a marcação a mercado nesse caso não aparece para você, mas se você tenta resgatar um título bancário pré-fixado antes do vencimento, assumindo que o banco aceite esse resgate antecipado, o valor do resgate será calculado pela marcação de verdade, que é a marcação a mercado, e possivelmente o banco ainda te cobre um deságio por causa desse resgate antecipado. O valor que você vê ali, constante, rendendo bonitinho ali, sem nenhuma variação, é uma marcação teórica chamada marcação na curva, que só é garantida se você ficar até o vencimento. Erro 2. Confundir liquidez e vencimento. Liquidez é quando você pode sacar. Vencimento é quando o rendimento volta para sua conta automaticamente e o investimento acaba. São coisas diferentes. Um CDB pode ter vencimento em 2028, mas ter liquidez diária, o que significa que você pode sacar a qualquer momento. Mas se você não sacar, o dinheiro fica rendendo na sua conta e só cai de volta na sua conta fazendo o investimento encerrar em 2028, que é o vencimento. Outro CDB pode ter vencimento em 2026, mas sem liquidez. Isso significa que você não pode sacar antes. Nesse caso, o dinheiro fica preso lá. E por que isso importa tanto? Muita gente compra títulos de renda fixa de 5, 10 anos sem perceber que não vai poder sacar e aí precisa do dinheiro no meio do caminho e não tem como pegar. Antes de investir, sempre olhe essas duas coisas, qual é a liquidez e qual é o vencimento. E casa isso com o seu objetivo. Regra para aquele dinheiro que você pode precisar sacar a qualquer momento. Liquidez diária e uma taxa que não varia para baixo na marcação a mercado, ou seja, pós-fixada, não importa o vencimento. Por isso, na hora de escolher o melhor Tesouro Selic para sua reserva de emergência, por exemplo, tudo bem escolher o vencimento mais longe. No caso aqui da tela, Tesouro Selic 2031. A única diferença relevante entre os dois títulos aqui é que de 2031 vai ficar rendendo até essa data, até cair na sua conta e encerrar o investimento. Ambos você pode sacar a qualquer momento e usar como reserva de emergência. Erro número 3. Ignorar a inflação ou pior, achar que você consegue prevê-la. Imagina que você investiu em um tesouro pré-fixado que rende 12% ao ano e vence em 2032. Ótimo, só que o tempo passa e suponhamos que a inflação atual do período foi de 7% ao ano. O que sobra depois de descontar a inflação é menos de 5%. Quando a gente decide comprar um título de renda fixa com a taxa pré-fixada, isso pode significar duas coisas. Que você tem confiança de que a inflação implícita na taxa daquele título é maior do que a inflação que vai acontecer de verdade no futuro, ou seja, você está apostando que o mercado está errado, ou que você quer travar o valor que você vai receber lá na frente, na data de vencimento, independentemente do que aconteça com a economia. Como você não é especialista, e até mesmo especialistas erram, fica, por favor, só com o segundo cenário. E quando eu digo que especialistas erram, não é força de expressão. No início de 2021, o mercado achava que tudo estava mais calmo. Os títulos pré-fixados pagavam cerca de 7 a 8% ao ano, parecia bom na época. Só que a inflação foi acima do esperado, os juros subiram e pouco tempo depois, o mesmo título estava sendo vendido a quase 13% ao ano. Resultado? Quem comprou a 7% viu o preço do seu título despencar e viu a taxa real derreter. Então, qual é o uso correto da renda fixa no contexto brasileiro? Evitar ao máximo possível renda fixa pré-fixada, a não ser que você precise garantir um valor nominal exato lá na frente, tipo pagar uma dívida, dar alguma entrada, algum outro compromisso. E só se você tiver certeza que não vai precisar resgatar antes. Se você não tem um objetivo com uma data definida ou se existe qualquer chance de precisar do dinheiro antes do vencimento, prefira pós-fixado, um Tesouro Selic ou CDB 100% do CDI.
Se quer garantir uma taxa real acima da inflação oficial, ou mesmo quer brincar de operar com a marcação a mercado, vá de títulos Tesouro IPCA+, tomando cuidado com a data de vencimento. E por que eu disse que isso importa especialmente no contexto brasileiro? Nos Estados Unidos é muito mais comum ver taxa pré-fixada como padrão. Cerca de 80% das dívidas de empresas ou mesmo do governo lá fora são travados em uma taxa fixa, porque a inflação histórica lá é baixa e previsível. Já no Brasil, por conta do nosso histórico de inflação alta, nós criamos uma anomalia. A absoluta maioria das dívidas corporativas são pós-fixadas, porque isso aumenta a atração de investidores, apesar de aumentar o custo financeiro para as empresas. Nos títulos do governo brasileiro, os pré-fixados também representam um pouco da dívida, em torno de 1/5. Então, para saber investir em renda fixa no Brasil, tem que entender do nosso contexto. Inflação alta, às vezes imprevisível, e taxas muito sensíveis ao cenário político. Erro 4. Não saber a verdade sobre o FGC. Um CDB que paga 140% do CDI é garantido pelo FGC. Ok, você já deve ter ouvido isso em algum lugar, visto esse tipo de oferta em alguma corretora. E você pode ter até pensado, que maravilha, tá rendendo mais do que os outros e ainda tem garantia. CDB nada mais é do que um banco pegando dinheiro emprestado com você. Se tá todo banco pagando próximo a 100% do CDI, por que algum banco pagaria muito mais do que isso? Bancos grandes como Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, pagam menos porque eles não precisam pagar mais caro por um empréstimo. Todo mundo confia neles, então eles captam dinheiro fácil. Bancos pequenos precisam atrair dinheiro de alguma forma e a forma mais fácil de fazer é oferecer taxas maiores. Quanto maior a taxa, mais arriscado tende a ser o banco, e isso aumenta ainda mais a dívida daquele banco. Não existe almoço grátis. Se o retorno é demais, tem mais risco embutido. Outra coisa, existe muita confusão em relação à atuação real do FGC. Não é toda a renda fixa que você compra que vai te dar a proteção de até R$250 mil. Negativo. O FGC é sim uma proteção real e se o banco quebrar, ele te paga até R$250 mil por CPF por conglomerado financeiro. E ele só serve para títulos bancários. Notaram aqui que eu falei que o limite é por conglomerado e não por banco? Se você tem R$200 mil investidos em um banco e R$200 mil investidos em outro banco, mas que pertencem ao mesmo conglomerado financeiro, o limite geral ali para você é de R$250 mil e não de 400 mil. Isso aconteceu agora há pouco, na semana passada. O Banco Master foi liquidado em novembro de 2025. O Will Bank, que era do mesmo conglomerado desde agosto de 2024, foi liquidado agora em janeiro de 2026. Quem tinha CDBs dos dois bancos comprados depois da aquisição, achando que tinha limites separados, descobriu que o limite na realidade é conjunto, que R$250 mil é para a soma dos investimentos em ambos os bancos. Muita gente perdeu dinheiro acima do limite por ter entendido isso errado. Outro ponto importante, um CDB prometia 140% do CDI até 2027, mas se o banco quebrou em novembro de 2025, você recebe o que rendeu só até essa data. Mesmo que você demore 1, 2, 3 meses para receber o dinheiro de volta na garantia do FGC, ele não continua rendendo até você receber. E por fim, um erro que eu já vi inclusive muitos profissionais cometerem. Se o Itaú, o Bradesco ou o Santander quebrarem, o FGC não tem dinheiro para pagar todo mundo. Não teria nem perto, mas não tem problema nenhum, porque quem entra nessa história é o governo federal. Se um banco desse tamanho quebrar, seria uma crise sistêmica. Foi o que aconteceu com o Bamerindos e o Nacional nos anos 90. O governo não deixou o sistema colapsar. Ele criou um programa oficial de salvamento de bancos, separou a parte podre e vendeu a parte mais saudável para outras instituições, como o HSBC na época, garantindo que os correntistas não perdessem o seu dinheiro. Nesses casos, grandes demais para quebrar, o governo atua para evitar o efeito dominó e a quebradeira. Então não faz sentido não investir em CDBs de banco grande, porque o FGC não tem caixa suficiente para pagar. Banco grande você escolhe, porque ele não pode quebrar. O FGC serve para passar mais credibilidade para bancos menores. Erro 5. Investir diretamente em CRI, CRA e debênture. Esses títulos de renda fixa são emitidos por empresas. É literalmente uma forma de uma empresa te pedir dinheiro emprestado. Se a empresa quebrar, você entra na filinha de credores e provavelmente não vê o seu dinheiro de volta. Não tem FGC, não tem nenhum tipo de proteção, o risco é todo seu. Mas a taxa é ótima e a empresa é maravilhosa. Pois é, mas por que a taxa costuma ser maior?
porque o risco é maior. Se algo parece bom demais para ser verdade, é porque carrega um risco maior. Sempre. E o problema número 1 é justamente isso. Risco concentrado. Você está emprestando seu dinheiro para uma empresa. Se ela não pagar, você perde. Para diluir esse risco, você teria que comprar dezenas de títulos diferentes. Mas quem tem tempo, conhecimento para analisar o crédito de dezenas de empresas? Outro ponto, quando você compra um CRI, um CRA, uma debênture individual pela corretora, uma parte da taxa fica com a corretora. Isso porque a empresa paga uma comissão pela distribuição desse título para o varejo. O mercado institucional, onde os gestores profissionais operam, conseguem taxas melhores. Você, pessoa física, recebe menos. Além disso, a maioria desses títulos tem liquidez muito restrita. Se você precisar do dinheiro antes do vencimento, que costuma ser bem longo, você pode ter bastante dificuldade para vender e, se vender, está sujeito ainda a deságio e penalidades. E os títulos que são mais atrativos, com a melhor relação risco e retorno, costumam ficar lá no mercado institucional. Os gestores de fundo têm acesso a oportunidades que simplesmente não aparecem na prateleira da sua corretora. O que sobra para o varejo é o que o institucional não quis. Se você quiser investir em crédito privado, faça isso via fundos, não individualmente. Especialmente em fundos com uma taxa de administração menor que 1,5% ao ano, sem taxa de performance e com liquidez de no máximo 13 dias úteis. Quer exposição a CRI? Investe em FII de papel, fundo imobiliário que compra CRIs. Quer exposição a CRA? Investe em FIAGRO. Quer exposição a debêntures? Investe em fundos de debêntures, especialmente incentivadas, como FIINFRAs. Esses fundos que eu mencionei são todos encontrados facilmente na Bolsa de Valores, têm liquidez em 2 dias úteis e costumam ter taxas de administração de 1% ou menos, e você mantém as vantagens tributárias. Os gestores desses fundos compram os títulos no mercado institucional com uma taxa melhor, você tem diversificação automática e, se quiser sair, vende na bolsa que em 2 dias úteis está na conta. Renda fixa é para você dormir tranquilo. Se não dá para resgatar quando você precisa, não é renda fixa, é dor de cabeça. Resumindo, para investir certo em renda fixa, você precisa pensar pelo menos nesses 5 pontos. Emissor, quem está te devendo, é o governo, um banco grande, um banco pequeno, uma empresa. Liquidez, quando você pode sacar, qualquer momento, só no vencimento ou depois de algum prazo de carência. Vencimento, quando é que o investimento acaba? É essa a data em que o dinheiro que você investiu mais os rendimentos vai cair na sua conta e vai parar de render. Rentabilidade, qual é a taxa do título? É pré-fixada, pós-fixada? É indexada em algum tipo de índice? E por fim, a garantia. Alguém garante que você vai receber o valor combinado no final do investimento? Títulos do Tesouro são garantidos pelo próprio governo. Títulos bancários são garantidos pelo FGC. Títulos privados não têm garantia que tenha esse efeito. Se você olhar para esses 5 pontos antes de cada investimento, você já elimina 90% dos erros que as pessoas cometem. Mas dá para simplificar ainda mais. Antes de investir em renda fixa, pensa na seguinte regra. Renda fixa serve para te dar tranquilidade, para ter segurança, para ter liquidez, para saber que o dinheiro está lá quando você precisar usar, quando precisar sacar. Seja hoje, amanhã, daqui a 5 anos. Quer correr mais risco? Vai para a renda variável. Compra ação, compra ETFs de ação, compra investimentos no exterior, abre uma empresa. Aceita a volatilidade sabendo o que você está fazendo. Mas para quem emprestar dinheiro para uma empresa, correr risco de tomar calote, ficar com o dinheiro travado, para tentar fazer uma parte do seu dinheiro render um pouquinho a mais do que títulos do governo ou títulos bancários. Se é para correr risco com alguma empresa, então é melhor ser dono e não credor. Na prática, a renda fixa funciona melhor na sua forma mais básica. Títulos públicos com vencimento não muito longo, ETFs de títulos públicos, títulos bancários de bancos sólidos, fundos de crédito privado, preferencialmente com incentivo tributário negociados em bolsa. Liquidez, segurança e previsibilidade, preferencialmente sem surpresa. Quer mais risco e mais retorno? Vai para a renda variável. Se você hoje está preocupado com o investimento seu na renda fixa, alguma coisa está errada. Não complica a única parte da sua vida que não precisa ser complicada. E olha, se você quer organizar suas metas de investimento, seus investimentos de renda fixa e saber exatamente o que você está investindo, onde, para qual objetivo, o painel financeiro da Finavera te ajuda com isso. E você consegue ainda organizar todo o seu orçamento de forma prática, inteligente e sem planilha. Com alguns poucos minutos ali por mês, você já tem uma visão completa da sua vida financeira e faz mais dinheiro sobrar
todos os meses. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Aqui a gente fala de dinheiro de forma simples e aplicável à vida real. E se você conhece alguém que investe em renda fixa, achando que está 100% seguro, manda esse vídeo. Pode evitar um baita prejuízo. Até o próximo vídeo.